O ar no Egito não era mais o mesmo, pois carregava um peso invisível, uma densidade que parecia sufocar os pulmões antes mesmo que qualquer nova tragédia se materializasse no horizonte. O silêncio que se abateu sobre as terras de Faraó após a devastação das pedras de fogo e do gelo era um silêncio doentio, o tipo de calmaria que precede não apenas uma tempestade, mas a aniquilação total de um ecossistema e de uma psique nacional. As cicatrizes na terra eram profundas, os campos de linho e cevada estavam moídos, transformados em uma pasta marrom sob o sol implacável, mas ainda restava algo, um resquício de esperança verdejante nas árvores frutíferas e no trigo que, por um milagre do calendário agrícola, ainda não havia brotado totalmente. No entanto, essa esperança era a base para a próxima agonia. Imagine o som de bilhões de asas, ou uma vibração que começa na base do crânio e se espalha como uma febre, um ruído surdo que não vem de uma direção específica, mas de todas as partes ao mesmo tempo, como se a própria atmosfera estivesse rangendo os dentes. Este é o prelúdio da 8ª praga, um momento em que a paciência divina se converte em uma marcha mecânica e faminta que não conhece a misericórdia. O Egito, outrora o celeiro do mundo, estava prestes a ser reduzido a um deserto absoluto, onde nem mesmo a sombra de uma folha seria poupada. A tensão nos corredores do palácio era palpável, quase sólida. Os conselheiros de Faraó, homens que antes ostentavam joias e sabedoria, agora caminhavam com as vestes sujas de cinzas, seus olhos encovados refletindo o terror de quem já viu o Nilo se tornar sangue e o céu desabar em fogo. Eles sabiam que a presença de Moisés e Arão no pátio real não era uma visita diplomática, mas o anúncio de um veredito final. Quando os 2 irmãos hebreus cruzaram os portões, a sombra que projetavam no chão de alabastro parecia se estender por quilômetros, simbolizando o alcance do Deus que eles representavam. Moisés não trazia mais súplicas, ele trazia o ultimato. A pergunta ecoou pelas colunas maciças. Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Esta não era apenas uma disputa política sobre a libertação de escravos, era um confronto cósmico entre a soberania de um rei que se acreditava um Deus e a vontade do Criador que sustenta o fôlego de cada ser vivo. O conflito escalava a cada segundo, e o silêncio de Faraó, seu queixo erguido, em uma teimosia suicida, era o gatilho para o que estava por vir. O cenário estava posto. O Egito era uma carcaça, e os abutres já circulavam, mas a 8ª praga não viria do céu como aves de rapina. Ela viria com uma nuvem viva que obscureceria o sol de meio-dia. Os open loops da curiosidade e do pânico se abriam na mente de cada egípcio. O que sobraria para comer? Como o império sobreviveria se a última reserva de verde fosse consumida? A ameaça de Moisés era específica e terrível. Se Faraó se recusasse a deixar o povo ir, amanhã, neste mesmo horário, os gafanhotos cobririam a face da terra de tal forma que ninguém seria capaz de ver o solo. Eles devorariam o que restou do granizo, comeriam cada árvore que cresce no campo e encheriam as casas de todos os oficiais e de todos os cidadãos egípcios. Era uma descrição de uma invasão domiciliar em massa e uma violação da privacidade e da segurança por trilhões de mandíbulas incansáveis. Enquanto Moisés e Arão se retiravam da presença real, um fenômeno inédito aconteceu dentro da corte. Pela primeira vez, a unidade do conselho de Faraó se quebrou sob o peso da iminência do desastre. Os próprios servos do rei, aqueles que deveriam ser os pilares de seu poder, clamaram em desespero. "Deixa ir estes homens", disseram eles, com vozes trêmulas que beiravam a insurreição. "Não vês que o Egito está destruído?" Esta frase é o ápice da percepção humana diante da teimosia espiritual.
Eles enxergavam a fumaça das ruínas, sentiam o cheiro da terra estéril, mas Faraó permanecia em seu transe de orgulho. Ele mandou chamar Moisés e Arão de volta, tentando uma negociação mesquinha, um acordo de meio termo que só servia para inflar seu ego fragmentado. Ele perguntou quem exatamente iria para o deserto adorar. Moisés, com a autoridade de quem não negocia com a tirania, respondeu que iriam todos, jovens e velhos, filhos e filhas, rebanhos e gado. A exigência era totalidade. Faraó, porém, num acesso de fúria e sarcasmo, expulsou-os de sua presença, permitindo que apenas os homens fossem. Mal sabia ele que essa expulsão era o selo de sua própria condenação. O desenvolvimento dessa narrativa nos leva a um ponto de não retorno. O padrão de negociação havia se quebrado. O clima mudou instantaneamente. O sol, que costumava ser a divindade suprema do Egito, Ra, parecia agora uma pálida moeda de prata escondida atrás de uma névoa seca. Moisés estendeu seu cajado sobre a terra do Egito. Este gesto, simples e solene, foi o comando para que a natureza se voltasse contra seus habitantes. Não foi um fenômeno instantâneo, e isso aumentava o suspense. O Senhor trouxe um vento oriental que soprou sobre a terra todo aquele dia e toda aquela noite. Imagine os egípcios tentando dormir naquela noite, ouvindo o uivo constante desse vento leste, um vento quente, carregado de poeira e de um som sibilante que parecia sussurrar o nome de cada praga anterior. O vento não trazia chuva, não trazia alívio, trazia o exército. Quando a manhã rompeu, o vento oriental não cessou, mas o que ele carregava começou a se materializar no horizonte leste. Não era uma tempestade de areia comum, era uma mancha escura, densa, que se movia como um organismo único, ondulando e se expandindo, até que o azul do céu desaparecesse completamente. O engajamento com o medo era total. Os agricultores, que ainda tentavam salvar algum arbusto, olhavam para cima e viam a luz ser drenada do mundo. O som, que antes era um sussurro, tornou-se um rugido ensurdecedor de milhões de asas batendo em uníssono. Era como se o solo estivesse subindo para o céu e o céu estivesse descendo para a terra. Os gafanhotos desceram sobre todo o Egito e pousaram em todas as suas fronteiras em quantidades nunca vistas antes, nem jamais vistas depois. Eles não eram apenas insetos, eram o juízo encarnado, uma massa biológica de destruição que não possuía ódio, apenas uma fome infinita e mecânica. A descrição detalhada desse momento é necessária para entender a magnitude do clímax desta primeira parte. Os gafanhotos cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra escureceu. Eles devoraram cada erva, cada fruto que o granizo havia deixado. Aqui não restou nada verde nas árvores, nem nas ervas do campo, em toda a extensão do Egito. Imagine a visão de uma árvore frutífera sendo descascada viva, onde a casca e as folhas desaparecem em questão de segundos, restando apenas um esqueleto branco e estéril apontando para o céu escuro. A terra, que deveria ser o suporte da vida, tornou-se um tapete de insetos rastejantes e saltitantes. Onde quer que se pisasse, o som era o de carapaças se quebrando. Mas, para cada um que morria, 1000 outros ocupavam seu lugar. As casas, os quartos, as camas de marfim dos nobres, as tigelas de barro dos pobres, tudo estava infestado. A distinção entre o interior e o exterior foi obliterada. O Egito era agora um estômago gigante, onde os gafanhotos eram as enzimas que digeriam os restos de uma civilização orgulhosa. Faraó, sentindo o peso da escuridão física e da ruína econômica, entrou em um estado de pânico absoluto. Ele mandou chamar Moisés e Arão às pressas. Note a urgência. Às pressas. O homem que os expulsou com desprezo
agora os convocava com o terror nos olhos. Pequei, disse ele. Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Esta confissão, no entanto, era fruto do medo, não do arrependimento. Ele pediu que apenas desta vez o pecado fosse perdoado e que aquela morte, sim, ele chamou a praga de morte, fosse retirada de sobre ele. A revelação aqui é clara. A 8ª praga não foi apenas um desastre natural, foi uma experiência de morte em vida para toda uma nação. A conclusão desta fase da narrativa nos deixa à beira de um abismo. O exército faminto havia cumprido sua missão, e o Egito era agora uma paisagem lunar, desprovida de qualquer vestígio de vida vegetal. Se você deseja entender como esse cenário de desolação se transforma no último estágio antes da escuridão final, se quer sentir a vibração das últimas asas antes que o vento mude de direção, acompanhe a continuação desta jornada. A história da 8ª praga é um lembrete de que o poder que sustenta a criação é o mesmo que pode retirá-la folha por folha, até que reste apenas o confronto entre o homem e o seu Criador. O que acontecerá quando o vento leste parar? O que restará no coração de um rei que viu sua terra ser devorada diante de seus olhos? Prepare-se para a segunda parte, onde o desfecho desse julgamento revelará o que acontece quando a luz finalmente se apaga. Compartilhe esta narrativa, mergulhe na profundidade desses detalhes e esteja pronto para o que vem a seguir. O som que se aproximava não era o de um trovão, nem o rugido de um exército marchando em direção à batalha, mas algo muito mais insidioso, um ruído sibilante e seco que parecia rasgar o próprio tecido da atmosfera egípcia. Era o bater de trilhões de asas, uma sinfonia de destruição que precedia a escuridão absoluta. Quando a 8ª praga finalmente tocou o solo, o horizonte deixou de existir, fundindo-se em uma massa marrom e pulsante que devorava a luz do sol. O Egito, outrora a joia verdejante do Nilo, estava prestes a ser despojado de sua última vestimenta de dignidade. Os gafanhotos não apenas chegaram, eles invadiram cada fresta, cada poro da terra, transformando o dia em uma noite granulada e barulhenta, onde o único cheiro era o do exoesqueleto seco e o único som era o da mastigação incessante que ecoava como um moinho implacável moendo as esperanças de um império. A escala da devastação era algo que desafiava a compreensão humana e levava os observadores ao limiar da loucura. Onde antes havia o verde vibrante das plantações que sobreviveram ao granizo, agora restava apenas o cinza da terra nua e o pardo dos galhos descascados. Os gafanhotos eram como uma manta viva, uma extensão do julgamento divino que não conhecia misericórdia nem saciedade. Eles cobriram a face da terra de tal maneira que o solo não podia mais ser visto. Era como se o chão tivesse se transformado em uma substância movediça e fervilhante. Cada folha de grama, cada fruto que ainda pendia timidamente das árvores, aí cada erva do campo que havia ousado brotar após a tormenta de gelo anterior, foi metodicamente aniquilado. As mandíbulas desses pequenos carrascos trabalhavam em uníssono, um exército perfeitamente coordenado pelo sopro do vento oriental, executando uma sentença que não permitia apelação. O silêncio que se seguiu ao início da invasão era preenchido apenas pelo estalar rítmico de milhões de seres consumindo a vida vegetal, um som que penetrava os palácios e as cabanas, lembrando a todos que o sustento havia acabado. Dentro do Palácio Real, a tensão atingia um ponto de ruptura insuportável. Os conselheiros de Faraó, homens que outrora se orgulhavam de sua sabedoria e magia, agora caminhavam sobre um tapete de insetos que estalavam sob seus pés, um lembrete humilhante de sua impotência.
O ar estava saturado pela presença dos invasores. Eles caíam nas taças de vinho, entravam nas dobras das vestes reais e preenchiam os corredores com um odor terroso e sufocante. O conflito não era mais apenas diplomático ou teológico, era uma luta pela sobrevivência biológica básica. O Egito estava sendo devorado vivo e o responsável por essa agonia permanecia sentado no trono, com o coração endurecido por uma mistura de orgulho ferido e uma cegueira espiritual que beirava o sobrenatural. A pergunta que pairava no ar, densa como a nuvem de insetos, era: quanto mais o Egito poderia suportar antes de se tornar um deserto estéril e sem vida? Enquanto a praga avançava, o pânico começou a suplantar a ordem social. Nas ruas das cidades, as pessoas tentavam desesperadamente proteger os poucos suprimentos que restavam, mas os gafanhotos eram onipresentes. Eles não respeitavam portas trancadas nem silos selados. Entravam pelas janelas, pelas aberturas de ventilação, transformando as casas em armadilhas claustrofóbicas. A visão era de um pesadelo vivo, árvores que, em um minuto, ostentavam folhas largas. No minuto seguinte, eram esqueletos de madeira branca, despojados até da casca. O gado que restava bramia de fome e terror, incapaz de encontrar um único talo de pasto. O ciclo da vida egípcia, tão dependente da fertilidade da terra, fora brutalmente interrompido por um inimigo que não podia ser combatido com espadas ou flechas. O mistério que mantinha a curiosidade ativa em meio ao horror era saber se o faraó, diante da aniquilação total de seu sustento, finalmente dobraria os joelhos ou se levaria seu povo até o abismo final. A progressão do desastre era meticulosa. Não se tratava de uma passagem rápida, mas de uma ocupação deliberada. Os gafanhotos permaneciam, persistiam, vasculhavam cada centímetro em busca de qualquer resquício de clorofila. A interrupção dos padrões normais de vida era absoluta. Não havia comércio, não havia agricultura, não havia paz. O som das asas batendo contra as paredes de pedra criava uma vibração constante que impedia o sono e exauria os nervos. A atmosfera de suspense era alimentada pela incerteza do amanhã. Se nada restasse no campo, o que os egípcios comeriam? A fome não era mais uma ameaça distante, mas uma realidade que batia à porta com a força de um martelo. Cada batida de asa era um segundo a menos no relógio da civilização egípcia, e uma contagem regressiva para o colapso de uma estrutura que se acreditava eterna. Então, em um momento de aparente rendição, e o faraó mandou chamar Moisés e Arão com uma urgência que não demonstrara antes. Pequei contra o Senhor vosso Deus, e contra vós, declarou ele, as palavras saindo de seus lábios com uma pressa que denotava desespero, mas não necessariamente arrependimento. O cenário era de uma ironia cortante. O Deus vivo da terra, cercado pela ruína de seu domínio, implorando aos servos de um Deus que ele antes desprezara. Ele pediu que o pecado fosse perdoado apenas desta vez e que a morte fosse afastada dele. A revelação desse momento era clara. O poder de Deus havia reduzido o monarca mais poderoso da terra a um pedinte suplicante, mas o loop de curiosidade permanecia. Seria essa confissão genuína ou apenas um estratagema para ganhar tempo e salvar o que restava de suas colheitas destruídas? Moisés, agindo como o mediador entre o divino e o profano, retirou-se da presença de Faraó e clamou ao Senhor. O clímax dessa intervenção divina veio na forma de uma mudança repentina e dramática nos ventos. O vento oriental, que trouxera a destruição, cessou, e em seu lugar surgiu um vento ocidental fortíssimo, um sopro poderoso, que veio das entranhas do deserto para purificar a terra. Com a mesma rapidez com que haviam chegado,
Os gafanhotos foram levantados da superfície do Egito. A massa marrom e fervilhante foi arrastada pelos ares, uma imensa coluna de seres que foi lançada sem piedade nas águas profundas do Mar Vermelho. Nenhum único gafanhoto foi deixado em todo o território do Egito. A terra estava limpa, mas era uma limpeza amarga, pois o que os insetos deixaram para trás foi um vazio absoluto. O silêncio que se seguiu foi mais assustador do que o ruído das pragas. Era o silêncio de um cemitério de vegetação. O payoff final deste confronto revelou a profundidade da tragédia humana e da soberania divina. Apesar do milagre da remoção da praga, o coração do faraó, uma vez livre do sofrimento imediato, endureceu-se novamente, como o basalto das estátuas que o representavam. Ele não deixou o povo ir. A 8ª praga terminara, deixando o Egito em ruínas, faminto e humilhado, mas o ciclo de julgamento ainda não chegara ao seu ápice. A conclusão era inevitável. O orgulho humano, quando confrontado com a autoridade absoluta do Criador, prefere a autodestruição à submissão. A devastação dos gafanhotos foi o prelúdio para o fim das ilusões egípcias, dou um aviso final de que o tempo das negociações havia acabado e que as sombras estavam prestes a se tornar ainda mais espessas e definitivas. A 8ª praga foi um divisor de águas, uma lição escrita na terra nua e nos estômagos vazios de uma nação inteira. O Egito, que se via como o centro do universo, foi lembrado de sua fragilidade diante do comando de quem governa os ventos e as criaturas. A terra estava desolada, o orgulho estava ferido, mas a obstinação persistia no trono. Este relato não é apenas uma crônica de destruição, mas um espelho da resistência da alma humana contra o divino. Se você deseja compreender a profundidade desses eventos e como eles moldaram o destino das nações, inscreva-se agora para acompanhar a sequência desta jornada épica. Explore os comentários para discutir os paralelos históricos desta narrativa e compartilhe este conhecimento com aqueles que buscam entender os mistérios da justiça e da providência. A história continua e as trevas que se aproximam trarão revelações ainda mais profundas. Prepare-se para o próximo capítulo, pois o silêncio do Egito é apenas o prelúdio para o grito que mudará o mundo para sempre.